E aí o que eu quero falar com vocês é uma história bíblica que vai falar sobre nova estação, sobre novos níveis. A nossa caminhada aqui na Terra é uma jornada. Nós precisamos entender que nós estamos numa jornada. E enquanto a gente não entender essa jornada espiritual, a gente não acessa o próximo nível. E se não acessa o próximo nível, a gente não vive uma vida completa, uma vida plena, uma vida abundante. Jesus promete em João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundante. Mas na parte A diz, o ladrão vem senão para roubar, matar e... Ou seja, de um lado tem uma realidade espiritual tentando roubar, matar e destruir, a realidade que Deus preparou para você, mas também tem Jesus dizendo que Ele preparou algo poderoso para mim e para você. Então nós precisamos começar a compreender a nossa vida espiritual. Na verdade, subir para o próximo nível é uma verdadeira evolução espiritual. E nós cristãos precisamos evoluir a cada dia. Nós precisamos evoluir. Eu sempre digo que o nosso crescimento, ele não precisa, não é uma corrida onde nós precisamos correr mais rápido do que as outras pessoas, não é isso. Mas nós precisamos evoluir 1% a cada dia. Então nós precisamos olhar para as nossas vidas nas 3 esferas, física, emocional e espiritual. E você tem que ter compromisso com você mesmo hoje para que você venha colher frutos amanhã. Então eu olho para a minha vida hoje espiritual e todos os dias eu alimento a minha vida espiritual. Eu dou nutrição espiritual para que eu viva uma vida espiritual abundante. Da mesma maneira, eu dou nutrição para a minha vida emocional, lendo, estudando, me desenvolvendo, para que eu tenha as minhas emoções equilibradas. Tem muita gente que até tem uma vida espiritual legal, mas tem uma mentalidade desequilibrada. É uma pessoa que não tem domínio próprio. E, ao mesmo tempo, também tem a questão da saúde, que tem muita gente que não se prepara para a velhice. Nós precisamos nos preparar para a nossa velhice. Eu, recentemente, fui procurar ajuda médica, estava um pouquinho acima do peso, um pouquinho cansado, aquela coisa toda, tentando trabalhar, fazendo as coisas com a mente, mas o corpo não ia, era a mente arrastando o corpo. E a primeira coisa que eu ouvi da minha nutróloga, na época, foi o seguinte, há um ano atrás, foi o seguinte, as pessoas não se preparam para a velhice. E quando chegam na velhice, não conseguem se movimentar direito, depende disso, depende daquilo. Então nós precisamos começar a pensar na nossa vida, nas 3 esferas. Se nós carregamos a bênção da longevidade, não adianta eu achar que Deus vai fazer um milagre a cada dia, e a cada dia eu vou acordar mais musculoso, mais magro, mais esbelto. Eu preciso me cuidar. A bênção da longevidade, ela está sobre a minha vida, mas eu tenho que fazer a minha parte. Assim como meu espírito está pronto para o cumprimento de um propósito na terra, mas eu preciso fazer a minha parte. Estudar, me nutrir da palavra de Deus, louvar a Deus, provocar o céu. Lembra que eu falei aqui a semana passada? A primeira parte do culto somos nós provocando o céu. A segunda parte do culto é o céu respondendo às nossas provocações. Então eu preciso fazer a minha parte, você precisa fazer a sua parte. Para o seu casamento dar certo, não vai ter um milagre para dar certo. Você tem que fazer a sua parte como marido, a esposa tem que fazer a parte dela como esposa, e assim sucessivamente. Para um relacionamento dar certo, você precisa, entre amigos, tem que fazer a sua parte, a outra pessoa tem que fazer a parte dela. Então nós precisamos entender o nosso senso de responsabilidade. A vida aqui na Terra é uma jornada. E nessa jornada é um processo de evolução. Nós estamos caminhando numa jornada que aponta para a maturidade. O apóstolo Paulo diz que quando você é menino, você anda como menino, fazendo coisas de menino. Mas você precisa subir um próximo nível, se tornar uma pessoa madura na fé, para que você seja usado por Deus. Para que você comece a ter resultados e a partir desses resultados você comece a dar frutos. Então você precisa subir de nível espiritual. Você precisa evoluir no espírito. Amém ou não amém? Diga assim, eu preciso evoluir no espírito. O texto bíblico de hoje está em 2 Reis, capítulo 2, dos versos 1 ao 14. Nós vamos ler quase o capítulo inteirinho, tá bom? O texto diz assim, para não perder tempo. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte. Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho disse-lhe Elias, fique aqui, pois o Senhor está me enviando a Betel. Presta atenção nos detalhes. Eles estavam aonde? Diga, Gilgal. Agora Deus estava enviando Elias para onde? Betel. Eliseu, porém, disse, eu juro pelo nome do Senhor e por toda a tua vida, que não te deixarei só. Então eles foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, separando de você. Eliseu respondeu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Eliseu lhe disse, fique aqui, pois o Senhor está me enviando a Jericó. Diga, Jericó. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por toda a vida, que não vou te deixar ir só. Desceram então para Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhes perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar, a mesma história, você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, separando de você.
Eliseu respondeu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhes disse: fique aqui, pois agora Deus está me enviando para o Jordão. Diga, Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por toda a tua vida, que não te deixarei só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanhavam e ficaram olhando à distância. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão, então Elias tirou o seu manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram o rio a seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado, quando eu fique longe de você? E Eliseu respondeu: faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Olha só o que ele diz: eu quero a porção do teu espírito. Faz de mim o teu herdeiro do teu espírito. E disse Elias: você fez um pedido difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, você vai ter o que você pediu. Do contrário, não será atendido. Ou seja, fica ligado, fica atento. Porque quando eu subir aos céus, se você tiver e presenciar, você vai receber o dom profético. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado ao céu num redemoinho. Presta atenção, não foi na carruagem, como muitos acham, tá bom? Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu era com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e rasgou ao meio, e depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Agora, olha só o que aconteceu. Então ele pega o manto, bate nas águas do rio e pergunta: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, as águas se dividiram e ele atravessou. Amém? Vamos entender esse texto em nome de Jesus? Esse texto começa narrando que antes de Elias ser arrebatado aos céus, aconteceram algumas coisas significativas que continham, na verdade, um significado espiritual muito profundo. Algumas lições espirituais que muitas vezes a gente não consegue enxergar, a gente não consegue perceber na palavra. A gente lê e passa corrido, foi para tal lugar, mas por que foi para tal lugar? Qual é o significado profético de Gilgal, de Betel, de Jericó? Qual é o significado profético do Jordão? Eles foram para tal lugar, o Senhor conduziu ele. Você acha que Deus conduz alguém por acaso para algum lugar? Você acha que quando Deus está conduzindo alguém, para onde quer que seja, para o deserto, Deus conduz para o deserto. Aí no deserto, Deus deixa passar dificuldade, deixa faltar o pão. E depois no deserto, Deus dá o pão. E aí Deus está mostrando algumas coisas. Primeiro, que Deus deixa faltar o pão e dá o pão para mostrar que Ele é o Deus da provisão, que a tua provisão vem dEle. No deserto, Deus conduz literalmente para te ensinar algo. Talvez você está enroscado numa situação e Deus permite o deserto algum tempo para te preparar para o próximo nível. Porque não adianta querer entrar na terra prometida se você ainda não passou pela prova do deserto. O povo tem mentalidade de escravo. Vai para uma terra de governante, não tem mentalidade de governo. Como é que você vai sair de uma condição de escravo e ir direto para uma condição de governo se você não passou por um teste, se você não foi ensinado a governar? Você vai chegar numa mesa de honra, vai bater e voltar. É o que acontece com muita gente, até tem acesso a algumas mesas de honra, até tem acesso a algumas posições mais elevadas, mas por não se preparar para aquilo, o que acontece? A pessoa bate e volta, ela vai e vem, por quê? Porque não está preparada. Então, antes de você falar: Deus me coloca em posição de honra, a sua oração tem que ser: Deus me prepara para que um dia eu possa estar numa mesa de honra. Porque quando eu pisar nesse lugar, quando eu alcançar esse lugar, aí nada mais me para, nada mais, consegue me travar. Então Deus aqui, Ele está mostrando algumas coisas significativas que a gente não consegue enxergar na nossa leitura rasa, na nossa falta de busca pela espiritualidade. Então, antes de Elias ser arrebatado, ele passa por 4 lugares específicos. Elias e Eliseu estavam em Gilgal. Aí o texto diz que o Senhor enviou Elias a Betel, e depois enviou a Jericó, e depois enviou ao Jordão. Diga: Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. E em cada parada dessa, Elias pede para Eliseu ficar. Fica aí, meu filho. E ele insiste: não fico, vou te acompanhar. Quando eles chegam no Jordão, a Bíblia diz que Elias pega o seu manto, bate sobre as águas se abrem e eles atravessam ali o rio, Elias pergunta a Eliseu: o que você quer? Por que você está me acompanhando? Eu sei que você é meu discípulo, mas o que você quer quando eu for embora? E ele falou: eu quero o que está em você. Eu sei que quando você for para o céu, você não vai mais precisar do teu espírito, daquilo que você carrega. Então eu quero o teu espírito profético sobre a minha vida. E ele foi muito além, que ele pediu porção dobrada, ou seja, eu quero o que está em você e quero o que eu tenho.
Ou seja, ele reconhece que ele carregava algo que ainda não foi descoberto, que ainda não foi startado, mas ele carregava algo e ele queria o que estava nele e o que estava em Elias. Eu quero essa unção sobre a sua vida. E é literalmente isso que a gente sempre fala. A unção que você respeita é a unção que você atrai. Ou seja, ele respeitava a ponto de querer aquilo para a vida dele. Isso não é inveja. Isso é literalmente olhar como um espelho. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu fui imitador de Cristo. Ou seja, quando o apóstolo Paulo diz isso, ele fala assim, olha para a minha vida e almeja aquilo que eu carrego. Eu tenho sido um grande homem de Deus. Almeja ser como eu, porque você vai estar no caminho certo. Então isso aqui não é invejar. Eliseu, na verdade, olha para a unção de Elias e ele fala: eu quero carregar a mesma unção, eu quero poder fazer os mesmos milagres, eu quero poder, desafiar os profetas de Baal, de Azira, orar e Deus mandar chuva e cair fogo do céu. Elias ali, um profeta que fez coisas grandiosas acontecer. No Monte Carmelo, a Bíblia diz que ele faz façanhas, coisas sobrenaturais. Um homem tomado pelo Espírito Santo de Deus desafia 400 discípulos de Baal, 300 de Azira, vai para uma guerra sangrenta e vence todos. Os caras estão se mutilando lá e ele olhando e invocando o nome de Deus. Então Elias responde: se você me vir sendo levado ao céu, o seu pedido vai ser atendido. E de repente surge do céu ali um carro de fogo, um cavalo de fogo, separa os dois, e aí vem o redemoinho e leva Elias, e a capa de Elias cai. Eliseu rasga suas vestes, sinal de luto, ele começa a chorar, né? Ele ia perder ali o mestre dele, mas ele pega o manto. Quando ele pega o manto, a Bíblia diz, porque fica claro e evidente que ele ainda não tinha experiências com Deus, tanto que o primeiro milagre que ele faz, quando ele baixa nas águas, ele fala assim: Senhor Deus de Elias. Ou seja, até ali, ele só teve experiência com Deus por intermédio do discipulador dele, do mestre dele, Elias. Então ele conhecia Deus de ouvir falar ou de ver o que Deus fazia. Mas aqui aponta que Eliseu nunca tinha tido literalmente uma experiência com Deus. Então, em nome de Elias, ele fala assim: o Deus de Elias. E aí as águas se abrem. E ali foi uma confirmação de Deus de que o dom profético de Elias veio sobre Eliseu. Essa história ela vai marcar um tempo de transição. Aqui fica bem claro a transição entre dois profetas, o profeta Elias e o profeta Eliseu. Um acaba a sua jornada e o outro começa a sua jornada. Tá, eu estou falando sobre esse texto porque eu creio que Deus está nos levando a um tempo de transição, como igreja, como família, como pessoas, jovens. Deus está nos levando a um novo tempo. Eu tenho falado isso já tem uns 2, 3 meses. Eu percebo uma nova estação de Deus, um novo tempo de Deus, um tempo abençoado, um tempo, cheio de prosperidade, cheio de bênçãos, cheio de paz. Não estou dizendo que nós não vamos ter aflição, isso é natural. No meio de tantas coisas boas, sempre surgem situações que roubam um pouco a nossa paz, entristece o nosso coração, e a gente precisa se manter firme, a gente tem que se manter em paz, a gente tem que se manter de pé. Mas eu percebo que Deus está nos levando como igreja a um tempo muito gostoso, a um tempo assim abençoado, a um tempo novo, literalmente transicionando do velho para o novo, transicionando de um tempo para o outro. E eu posso perceber isso aos olhos do Espírito, que tem uma grande mudança acontecendo em nosso meio, tem uma grande mudança acontecendo aqui na nossa igreja. Nós mudamos, nós estamos caminhando e tudo um processo sobrenatural de forma natural. Uma nova fase está chegando. E Deus está nos levando a esse outro nível. Então, em nome de Jesus, fica ligado. Fala para a pessoa que está do seu lado, fica ligado em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque talvez você não esteja percebendo. Você está no ambiente, está vendo o movimento, mas não está percebendo o que Deus está fazendo. Agora, eu percebo uma movimentação espiritual muito forte, que está nos levando a um próximo nível. Então, fica ligado nisso em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado, talvez você não esteja percebendo, mas fica atento, se posicione em Deus, porque Deus está nos levando a um próximo nível. É tempo de romper com todo medo, com toda dúvida. É tempo de acreditar. Nós estamos debaixo de uma palavra. A palavra que Deus nos deu para esse ano foi confiança, bitarrom, confiança inabalável no Senhor. Então confia. Amém ou não amém? Amém. Confia, né, Cris? A conta fecha, Cris? Amém. Glória a Deus. Essa semana a família Moraes recebeu uma bênção linda. Eles estão aqui na igreja há quanto tempo? 4 anos? 3 anos conosco. E desde que eles chegaram, eles tinham uma situação que estava amarrada, uma situação que precisava desamarrar para poder dar um norte para a família.
né? E quantas vezes eu vi a Cris chegando aqui na igreja para servir no camarim, triste, e a pastora Vanessa ministrando o coração dela: Cris, continua, não desiste não para não. Quantas vezes eu vi essa família aqui no altar, os 4, né, ajoelhados, entregando uma oferta, né, e eu ali: Senhor, destrava, não é no nosso tempo, não é quando a gente quer. Aí essa semana eles me mandaram uma mensagem, o Tiago, que é o mais velho, mandou um textão, dizendo que Deus abriu a porta, e aí saiu tudo, e o apartamento que eles moram praticamente ganhou o apartamento, e aí saiu a venda de um outro imóvel que era herança de família, um valor grande, e Deus já presenteou, os meninos presenteou ela com a viagem para Israel, e olha só que bênção. Quando Deus faz por completo. Quando a situação está difícil, dá vontade de desistir, de desanimar, não vou, mas é sempre bom ter alguém do lado: não para não, continua, persevera, seja constante. Então, se você está nesse processo, às vezes está difícil, você vem para a igreja, você busca, chega em casa, não tem mudança, o marido continua a mesma coisa, a mulher a mesma coisa, as finanças, não desiste, em nome de Jesus. Não para não, fala para a pessoa que está do seu lado: não desiste, não para, porque mais na frente, essa conta vai fechar, e vai fechar no positivo. Amém ou não? Então Deus está nos conduzindo. Presta atenção no que o pastor de vocês está falando. Deus está nos levando a um próximo nível. Eu tenho percebido algo poderoso que está prestes a acontecer no nosso meio. Mas percebe, começa a ficar ligado, você tem que estar conectado com Deus. Esse próximo nível aponta para algo novo. Olha só o que Isaías 43 diz. Assim diz o Senhor: esqueçam o que se passou. Não vivam do passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Você não está percebendo? Eu vou repetir aqui, a crentaiada precisa de uns assembleianos nessa igreja. Uns irmãos com a raiz no manto. Cadê esses irmãos? Aleluia. Tinha um aqui domingo de manhã que estava uma bênção. Vamos trazer aquele irmão para a igreja, em nome de Jesus. Assim diz o Senhor: esqueçam o que se foi. Não vivam do passado. Olha o que Deus está falando: vejam, eu estou fazendo algo novo. Algo novo está surgindo, você não está percebendo. Você não está percebendo que Deus está fazendo algo novo? Está preso no passado, ligado no passado. Deus está dizendo: ei, enquanto você não se desligar do passado, o algo novo fica retido sobre a sua vida. Deixa o passado enterrar o passado, deixa o passado no passado, em nome de Jesus. É tempo de viver o novo de Deus. Deus está dizendo: você não está percebendo, eu estou conduzindo a tua família a algo novo. Percebe isso em nome de Jesus. A ordem de Deus é clara. É Deus querendo fazer algo novo nas nossas vidas. Mas antes do novo, a gente tem que se desprender do velho, daquilo que não importa mais. É daqui para frente agora, o que passou, passou, larga para trás, libera perdão, segue a sua vida, em nome de Jesus. Deixa eu ser mais claro com você, para você entender. Sabe o que Deus está me dizendo aqui, muito forte ao meu coração? Se desprende das coisas velhas, porque tem coisa velha te prendendo, tem coisa velha que não está deixando você acessar o próximo nível, tem coisa velha que não está deixando você andar para frente. Tem coisa velha que está te prendendo nessa estação de agora. Deus quer te conduzir a uma nova estação, mas como é que Deus vai te levar para o novo, se você não se desprende daquilo que é velho? Tem coisa velha te prendendo, se liberta disso em nome de Jesus. Sabe quando tem um peso prendendo e você não consegue sair do pé? Isso é coisa velha te prendendo. E você nem está percebendo. O inimigo, ele é especialista em usar o passado para te prender no passado, crente. Entenda isso em nome de Jesus. Essas coisas velhas vão impedir você e a sua família, os seus filhos, a próxima geração, de viver algo novo em Cristo. Então larga o que passou no passado em nome de Jesus. Se Deus está fazendo algo novo, fica ligado. Se Deus está dizendo: estou fazendo algo novo, se prende agora ao novo, vive pelo novo, né? Caminha para o novo, deixa o velho no passado. Amém ou não amém? Nessa transição aqui entre Elias e Eliseu, a Bíblia diz que eles passam por lugares específicos. Esses 4 lugares representam estágios. Diga, estágios. Estágio para um novo tempo. Você acha que Deus ia dar uma porção dobrada para Eliseu sem antes preparar ele para esse novo tempo? Gilgal, Betel, Jericó e Jordão
Foram lugares específicos que eles tiveram que passar. E olha só que interessante. Deus falou, Elias, vai. E Elias disse para Eliseu, não, fica aí. E ele, é ruim, eu vou. Tem hora que Deus não vai ser tão claro com você. Mas você também precisa andar ligado. Deus está fazendo todo um movimento e você fica empacado que nem uma mula. Desempaca. Vai para frente, anda junto, aproveita essa atmosfera, aproveita essa unção, aproveita essa ambiência, cresce, se desenvolve. Aí fica parado, esperando alguém te puxar. Elias falou, fica aí. Se Eliseu tivesse acomodado, ia ficar esperando. E não ia passar pelo treinamento, não receberia a porção dobrada. O desejo de Eliseu era receber os mesmos dons que Elias carregava. Elias seria arrebatado aos céus, e Deus estava preparando Eliseu para assumir a posição de Elias. Ou seja, as 4 estações a qual ele ia passar, era um preparo onde Deus ia ministrar o coração dele. Ou seja, antes dele assumir um cargo tão importante perante a nação de Israel, perante o povo hebreu, perante o povo de Deus, Deus primeiro ia preparar ele. Não é assim, Deus me coloca numa posição, eu quero essa unção profética, agora vamos para o tempo de preparo. Então esses 4 estágios aqui, foi uma espécie de formação espiritual que ele precisava passar antes de assumir um cargo tão importante perante a nação. Trazendo para a nossa realidade é mais ou menos assim. Tem muita gente que vem à igreja, que gosta da igreja, que permanece, se batiza, frequenta os cultos, mas não progridem espiritualmente. Mas não evoluem espiritualmente, mas não amadurecem espiritualmente, não chegam ao seu pleno potencial. Tem muita gente que tem um potencial tremendo, carrega sobre si algo poderoso, mas não amadurece, não evolui, não atinge o pleno potencial, fica sempre uma vida pela metade. Muitos até dão uma ajeitada na sua vida. Tem gente que chega a dar uma bela ajeitada na vida, né? Dá uma bela organizada. Mas não atinge o pleno potencial. Começa a frequentar a igreja, mas não alcança a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque se contenta com muito pouco. É Deus querendo fazer algo extraordinário na tua vida e você se contentando com o pouquinho que você já recebeu de Deus. Eu sempre ensino a ser grato. Mas nós não podemos entender a gratidão como um processo de cruzar os braços e, tá bom, continua trabalhando para o reino, fazendo a obra, para você avançar mais. Então muitos dão aquela bela ajeitada na vida, mas fica naquela ajeitadinha, não consegue dar uma progredida, uma evolução, algo notório, algo que muda, que as pessoas falam, uau, que mudança foi essa, gente? Depois começou a ir para a igreja, olha a vida dele como está, é diferente em tudo. Agora se comporta como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, é uma família abençoada, eu quero andar com gente assim, eu quero estar do lado de gente assim. E todos nós carregamos em nós um pleno potencial espiritual, mas esse pleno potencial precisa ser desenvolvido. Não adianta você carregar algo poderoso de Deus, Mateus 26:41 diz, o teu espírito está pronto. Mas do que adianta você ter um espírito pronto e não saber usar? É a mesma coisa de você ter uma Ferrari e não saber dirigir. Vai ficar na garagem lá parada, sim ou não? Do que adianta ter um carrão lindo, maravilhoso, mas não consegue dirigir o carro? É isso, a tua vida é isso. Você é uma Ferrari na mão de Deus, mas você está se tratando como um Fusquinha, uma Brasília velha. É você que está fazendo isso. Então não vai reclamar com Deus, Deus, não tem essa conversa. Deus te preparou para ser diferente nessa geração. Deus te preparou com um potencial espiritual para romper em todas as áreas. Deus te preparou, não é para ficar vivendo vidinha enceradeira não, limitada não. Deus te preparou para romper. O problema é que você não consegue atingir o seu pleno potencial. Porque muita gente quer buscar o pleno potencial nas emoções, no mundo físico, e esquece que o que rege a tua vida é a tua vida espiritual. É literalmente isso. Não consegue acessar a plenitude do Espírito na sua própria vida. Quer um exemplo claro disso aqui? Mateus 25, que narra a parábola dos talentos. Aqui conta a história de um senhor que quando vai sair de viagem, pega os seus bens e distribui entre 3 servos, 3 pessoas. Ele distribui a cada um de acordo com a sua própria capacidade. Então ele olhou para 3, escolheu, cada um tinha a sua capacidade, deu a um 5, ao outro 2 e ao outro 1. E falou o seguinte, está aqui os meus talentos, vou viajar e volto já. Os 2 primeiros, a Bíblia diz que eles negociaram e dobraram os talentos. Enquanto o terceiro enterrou o talento. 2 fizeram o quê?
desenvolveram o seu pleno potencial. Isso é desenvolver. Se Deus te deu um talento, faça virar 2. Vai para o próximo nível. Se Deus te deu o primeiro, Ele não quer ficar só no primeiro. Se Ele te deu o primeiro e você fez bem feito a primeira coisa que Ele te deu, seja a tarefa mais básica no mundo. Se Deus chamou para ser um intercessor, interceda. O segundo talento só vem na hora que Deus entender que você multiplicou o primeiro. Se Deus te colocou para servir, para limpar a igreja, para arrumar a cadeira, sei lá, para fazer alguma coisa, é que você já quer ir para a plenitude, sem antes passar pelo tempo de treinamento. Não, eu quero um dia ministrar a palavra, eu quero um dia cuidar de casais, mas nem começou. Você tem que passar pelas estações, meu filho. Tem as estações certas. Tem que passar pela estação, tem que passar pelo processo, tem que passar por Gilgal, tem que passar por Jericó, tem que passar por Betel, tem que passar pelo Jordão, até chegar onde Deus quer que você chegue. E quando nós não desenvolvemos o nosso pleno potencial, nós estamos enterrando aquilo que Deus colocou dentro do nosso espírito. É literalmente você sendo aquele servo mau e fiel. A Bíblia diz servo mau e fiel. Te entreguei um, você me devolveu um. Ou seja, a única coisa que eu dei para você fazer, você não fez ainda. Jesus. Te dei uma coisa para você fazer, não fez nada com isso. Não conseguiu desenvolver essa coisinha que eu coloquei na tua mão. Mas está cobrando a Deus, querendo mais, e Deus está mandando eu te dizer, desenvolve o teu talento que Ele te dá mais. Desenvolve o que Ele colocou na tua mão, que Ele te faz maior, Ele te dá mais, Ele entrega mais. Mas não vai ter mais enquanto você não aprender a multiplicar esse um que Ele te deu. Você está entendendo isso, em nome de Jesus, né? Então, se você não desenvolve, você está enterrando. E por isso, a Bíblia diz que aquele que enterra o talento é servo mau e fiel. Mateus 26, 41, o Espírito está pronto para desenvolver o nosso pleno potencial aqui na terra. Agora, infelizmente, não são todos que evoluem. Não são todos que se desenvolvem. Não são todos que acessam o pleno potencial. E uma coisa que a gente precisa entender é que a nossa vida espiritual é composta por estágios, diga estágios. Tem estágios para você percorrer para alcançar o pleno potencial. Nós precisamos avançar esses estágios. E a cada estágio é representado aqui no texto, pelas paradas específicas de Elias e Eliseu. Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. 4 marcos históricos e espirituais. Vamos ao primeiro deles. Gilgal, diga Gilgal. O que é Gilgal, pastor Vitor? Gilgal é o lugar da intimidade. Presta atenção. Gilgal foi o lugar onde Deus mandou o povo parar antes de entrar na terra prometida. Gilgal, foi em Gilgal que Deus deu a ordem para o povo circuncidar. O que é circuncidar mesmo, gente? Circuncidar era um sinal da aliança com Deus, um compromisso entre Deus e o seu povo. Isso era a circuncisão. A circuncisão era uma marca, diga marca. Marca da promessa dos herdeiros. Sabia que você, herdeiro de Deus, carrega uma marca? Todos nós somos marcados, nós temos uma marca da promessa do herdeiro. A circuncisão era literalmente uma marca, que marca diferencia as pessoas, separa as pessoas. Quem tem a marca do herdeiro é separado por Deus para viver em intimidade e aliança com Deus. Os herdeiros seriam aqueles que iriam herdar a terra, diga, prometida. Aquela parada em Gilgal era simbólica e histórica, mas significava que os escravos, preste bem atenção, eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Aí Deus fala, parem em Gilgal, porque eu preciso dar uma lição para vocês. Deus, ele é intencional em tudo, não fica achando que Deus não faz as coisas com intenção, viu? Deus é intencional em cada parada na sua vida, de vez em quando Ele acelera, de vez em quando Ele desacelera, de vez em quando Ele para, de vez em quando Ele deixa andar. É tudo muito intencional, e Deus está querendo que você extraia o melhor de cada parada dessa. Quando Ele para em Gilgal, Deus está dizendo o seguinte, o tempo da escravidão acaba aqui. O que Deus estava dizendo para aquele povo, o tempo de escravo acabou. Nós vamos parar em Gilgal. Aqui em Gilgal vocês vão ser circuncidados e daqui para frente só avança quem é herdeiro. Pare em Gilgal, faz a circuncisão, a marca da promessa do herdeiro, e daqui para frente nós vamos avançar para uma terra que eu vou dar a vocês, a terra dos herdeiros, a terra prometida. A mensagem de Deus para o povo ali era: chegou a hora de arrancar esse escravo de dentro de você.
Eram 430 anos de mentalidade de escravo. 4, 5 gerações passando ali por aquela mesma mentalidade. Josué capítulo 5, versículo 9 diz: a vergonha do Egito será removida em Gilgal. A vergonha do passado será removida no lugar da intimidade. É literalmente o que o texto está dizendo. A vergonha do passado será removida no lugar da intimidade. A hora que você começa a ter intimidade com Deus, Deus começa a remover toda a vergonha do passado. Ah, mas no passado eu fui isso, eu fui aquilo. No lugar da intimidade, Deus remove toda a vergonha do passado. A vergonha, o tempo de escravidão, era Deus dizendo: vocês não nasceram para ser escravos, passaram vergonha 430 anos, mas aqui em Gilgal, presta atenção, não foi na terra prometida, que Deus removeu deles a vergonha da escravidão, foi em Gilgal, no lugar da intimidade. E deixa eu te falar uma coisa, para onde Deus está te levando, você vai precisar, primeiro, entender, primeiro passo, é intimidade. Você precisa de uma vida de intimidade com Deus. Intimidade, o que é ser íntimo? É conversar com a pessoa todos os dias. É falar com aquela pessoa, é estar junto. Intimidade, intimidade. Quem tem intimidade com uma pessoa? Quem tem um amigo íntimo aí? Levanta a mão. Quem tem amigo íntimo, posta que está treinando, posta que está comendo. Né, pastor Fernando? É assim que funciona. Amigo íntimo é assim: ó, o que eu estou comendo hoje? Onde eu estou? Vem para cá. Amigo íntimo. Quem tem intimidade com Deus, fala com Deus o tempo inteiro. Anda ligado em Deus o tempo inteiro. Então, gente, para esse novo tempo que Deus estava levando esse povo, o escravo dentro deles ia ter que morrer. Por quê? Porque o escravo não consegue romper. Porque o passado sempre aprisiona. Mentalidade de escravo, aprisionada pelo passado. Aqui era Deus falando: o escravo vai ficar para trás e o herdeiro vai nascer. Morre uma mentalidade, nasce uma outra mentalidade, através da intimidade. Tem muita gente da nossa geração escrava de pecado, escrava de desejos, escravas de cobiças, e por isso não consegue avançar para o próximo nível. Enquanto você estiver escravo do passado, você não passa pela intimidade. Você vai ficar no primeiro estágio, ao qual você já deveria ter passado há muito tempo, da intimidade com Deus. Mas não tem como ir para o próximo nível se você não vencer o primeiro nível. O primeiro estágio da evolução espiritual é o estágio da intimidade. Anota aí, intimidade. A circuncisão nada mais era do que cortar um pedacinho da pele do órgão genital masculino. Diga, uma pequena cirurgia. E provavelmente após essa cirurgia, ok? Sem anestesia, imagina o nível da cirurgia, cortar um pedaço da pele do órgão dos homens. Esses homens precisavam de um tempo para cicatrizar aquela ferida. E na época, o contexto é que esses homens ficavam um tempo em repouso. Eles precisavam deitar, descansar. Não sei se passava alguma coisa, mas eles tinham que descansar. Sempre que você machuca, dá inflamação, vem uma febre alta. Então, imagina o contexto. Deus para em Gilgal, fala para o pessoal armar suas tendas, chama os homens para uma tenda específica, os sacerdotes vão lá com uma faquinha, corta um pedaço lá do negócio dos homens. Aí, já começa a doer. Esses homens saem dali, estancam o sangue, vai deitar, e ali eles começam a ter febre, alucinações e muita febre. Aí eles precisam de um tempo de repouso para poder passar a dor, cicatrizar a ferida. Por isso que eu digo, a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes que penetra o mais profundo da sua alma. Não é band-aid para colocar na sua feridinha. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Então a dor era alta, a febre era alta, e era literalmente o povo colocando a sua intimidade para fora, para que Deus pudesse operar na vida deles. Primeiro eu ponho a minha intimidade para fora, e depois Deus opera sobre a minha vida. Primeiro eu falo para Deus tudo o que eu vivi, o que eu fui e o que eu fiz. Quando eu coloco toda a minha intimidade para fora, Deus ele começa a fazer o quê? Operar na minha vida. Mas é claro que quando a gente põe a intimidade para fora, tem o processo da dor. Você vai ficar recluso ali, passando por aquela dor, aquela dificuldade, mas essa dor vai passar. E quando passar, você vai acessar um novo nível, você vai conseguir vencer o nível da intimidade, ou melhor dizendo, você vai se preparar para estar conectado em intimidade com Deus.
Então esse é o primeiro estágio. É deixar Deus entrar na sua intimidade. Fala para a pessoa que está do seu lado, deixa Deus entrar na sua intimidade. O primeiro estágio é colocar para fora aquilo que está te mantendo escravizado. Aquilo que não te deixa avançar. Precisa botar isso para fora. Tem coisa te travando, te parando, você não consegue avançar, porque tem coisa te parando. Mentalidade de escravo. O primeiro estágio da nossa evolução é literalmente Deus operando na nossa intimidade. Gilgal foi o lugar onde Deus operou na intimidade do povo. Onde Deus circuncisou o povo, onde Deus operou na intimidade. Elias e Eliseu avançam. Venceram o primeiro estágio. Qual é o primeiro estágio? Intimidade. Aí eles avançam agora para Betel. Segundo estágio, diga, segundo estágio. Betel. O que significa Betel? Casa de Deus, casa de oração. O que aconteceu em Betel? Betel foi o lugar onde Jacó teve uma visão de uma escada que subia, que mais tarde se torna um centro de adoração a Deus. Betel se torna um local de adoração a Deus. Betel é conhecido como lugar da experiência com Deus. Diga, experiência com Deus. Betel nada mais é do que um local chamado e confirmado no mundo espiritual, onde o céu e a terra se encontram. Era um lugar preparado para a manifestação do poder e da graça de Deus. Para Eliseu, isso representava um momento de muita clareza e confirmação do seu chamado. Olha só, querer avançar sem passar por Betel, não dá. Fala para a pessoa que está do seu lado, avançar sem passar por Betel, não dá. O que é Betel? Betel é a nossa comunidade, a nossa igreja. É o lugar da experiência com Deus. É um lugar confirmado no mundo espiritual como um lugar da manifestação da presença de Deus. Betel, casa de Deus. Igual, encontro em comunidade com o intuito de adorar a Deus. Betel é um lugar onde os irmãos se reúnem para adorar a Deus. Aqui é a nossa Betel. Aqui é o nosso lugar de adoração. É aqui que nós decidimos, montar o nosso acampamento e vir adorar a Deus na quarta, no domingo, se entregar na presença de Deus. A tua igreja é a tua Betel. É um lugar preparado para receber a presença de Deus. Não é apenas uma ambiência física, é um ambiente físico preparado, com toda excelência, mas preparado principalmente no mundo espiritual, para que Deus venha manifestar o poder e a graça dele. Betel, casa de Deus, encontro em comunidade. Encontro não é sozinho num sofá na live, por isso que eu falo da live. Você está deixando de vir a Betel. Você pode até ter intimidade com Deus, mas não passa pela comunidade e não sobe de nível. Nunca vai ser pleno sentado no sofá assistindo culto. Desculpa. Nunca vai ser pleno lá sozinho, isolado, porque os dois principais mandamentos são: ame o seu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Enquanto você não passar pelo estágio da comunidade, a tua vida não acontece. Enquanto você não entender o que é comunidade, a tua vida espiritual não anda para frente. Vai lutar e vai perceber que a vida não anda para frente. Presta atenção em nome de Jesus no que eu vou lhe dizer. Deus, Ele quer trabalhar na nossa intimidade, mas Deus também quer trabalhar na comunidade. Deus quer trabalhar na comunidade, através da minha e da sua vida. Tem gente que se entrega para Deus na intimidade, mas é reprovado na comunidade. Tem muita gente boa, íntima de Deus, reprovada em comunidade. Sabe o que é uma pessoa reprovada em comunidade? É uma pessoa que não sabe viver em comunidade. É uma pessoa que não sabe perdoar. É uma pessoa que não sabe viver com amizade com as outras pessoas. É uma pessoa que não sabe lidar com quem é diferente. É uma pessoa que não sabe lidar com o próximo. É uma pessoa que não sabe viver em comunhão. É o tempo inteiro arrumando briga e confusão. Você não prestou atenção, você não está percebendo, Deus está querendo fazer algo novo, Isaías 43. Você não está percebendo? Para Deus fazer algo novo, você precisa passar pela prova da intimidade, pelo estágio da intimidade, e precisa passar pelo estágio da comunidade. Então, em nome de Jesus, se está brigadinho com o irmão dentro da igreja, toma vergonha na cara, pede perdão, respeita uns aos outros, senão você não sobe de nível. Pode ser talentoso, pode ser bom no que faz, pode ser um excelente servo, está de cara amarrada para alguém, o mundo espiritual trava a tua bênção. Mas foi ele que me fez mal, perdoa logo, libera, dá um abraço, larga de ser rancoroso. Você não está percebendo que o diabo está tentando estragar tudo? Você não está percebendo que o diabo está tentando destruir tudo? Você não está percebendo que se continuar assim, você não vai para o próximo nível?
Que adianta? Quero viver uma vida plena, abundante, cheia de prosperidade, paz e alegria, cheio de unção, quero ser usado por Deus. Não conseguiu passar nem do estágio da comunidade. Não consegue nem se dar bem com a pessoa que está do teu lado. Não consegue nem amar o teu irmão que está do teu lado, que é amar a Deus. Amar a Deus, que Deus você está amando, crente? Enquanto você não entender os estágios da evolução espiritual, sua vida não evolui. Vira para a pessoa que está do seu lado para ela não dormir e fala: você está entendendo isso? Dormir numa pregação dessa é só o sangue do cordeiro, né? Quem dormir numa pregação dessa, eu vou orar a Deus para dar o sono do justo. Leva, Jesus, leva para dormir bastante lá no céu. Amém ou não? Amém. Só se estiver tomando calmante, eu até deixo, mas eu vejo os irmãos, falo: é sério que esses irmãos estão dando umas pescadinhas? Próximo que dá uma pescadinha, eu vou parar e vou orar e falar: leva, Deus, para o céu. Deixa dormir bastante, está com sono. Brincadeiras à parte, voltando para a palavra de Deus. Salmo 133 diz: ó quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em união. Assim é que o Senhor ordena a bênção. Enquanto tiver confusãozinha com o irmão, não tem bênção do céu para a sua vida. Assim que eu gosto, Jeová, fala mais. Hã? Você gosta, né, pastor Severo? Eu também gosto. Enquanto tiver de carinha amarradinha, fechadinha por irmão, porque ai, ui, não tem bênção do céu. É o pastor Vitor que está falando? Não, lê a Bíblia. Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, pois é assim que o Senhor manda a bênção do céu, ordena a bênção, dá ordem aos seus anjos para levar a bênção, a escada de Jacó, desce com bênção para o povo. Você quer ver anjo subindo e descendo, mas vive de cara fechada, amarrado em comunidade com os irmãos, entra na igreja, não dá um bom dia para ninguém. Eita, Jeová está falando nessa casa, aleluia. Assim que eu gosto. Tá vendo, né, crente? Fica de cara amarrada. Continua de cara amarrada. Aí na hora que minha vida não vai para frente, aí eu vou falar: venceu o estágio da comunidade. Quem é a sua lixa dentro da igreja? Quem é a sua lixa dentro da igreja? Ah, Deus bota umas lixas, Deus bota. Sabe para que serve a lixa, gente? É para aperfeiçoar. Sua unha está torta e você vem dar uma lixada assim, ó, você dá uma aperfeiçoada. Deus bota a lixa para te aperfeiçoar. Deus bota algumas pessoas no seu caminho, né, para literalmente elevar o teu nível, te fazer subir de nível. Mais uma vez eu vou falar o que Isaías diz: você não está percebendo? Deus está colocando no seu caminho para te aperfeiçoar, e você está lamentando, e Deus fala: está aprendendo nada, a criança ainda precisa de mingauzinho de maisena. Maisena ainda é mais uma coisa assim, né? É mingauzinho de cremogema. Né, pastor Fernando, Nutella? Pastor Fernando não come uma comida forte, gente. Eu mando fazer rabada, ele não come. Mando fazer frango com quiabo, ele não come. É só bifinho, o irmão. O irmão cheio do poder de Deus sobe aqui e dá uns glória, né? Eu falo: vai lá, pastor Fernando, dá uns glória. Como é que fica nutrido comendo bifinho, vaso? Jesus, volta para a palavra, Senhor. Então a mensagem central aqui do Salmo é união, diga união. Aonde? Comunidade, entre os irmãos. Cumprimenta a pessoa que está do seu lado aí em nome de Jesus. Vai, isso, do lado, do outro, é isso aí. Amém ou não amém? Agora diga assim bem alto: eu vou evoluir espiritualmente, buscando a Deus na intimidade e na comunidade. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Bora continuar. Aí de Betel, Elias e Eliseu vão para Jericó. Diga Jericó. O caldo vai começar a engrossar. Intimidade, comunidade. Agora bora para Jericó. Jericó foi a primeira cidade que o povo hebreu conquistou quando entrou na Terra Prometida. A primeira cidade. Jericó era uma cidade fortificada. Era uma cidade onde o povo era forte. E foi a primeira cidade estratégica que Deus conquistou para o povo. Jericó simboliza a prova da sua fé. O que é Jericó? A prova da sua fé. É o lugar que Deus deu a vitória ao povo por meio da fé. A estratégia foi: dá 7 voltas, dá volta e grita e não sei o quê. Como é que se vence uma batalha dando volta e gritando?
Quem ia vencer a batalha não era o povo. A batalha, quem ia vencer era Deus. Mas olha só o que Deus faz. Deus leva eles para um lugar para provar a fé. Muitas vezes Deus te levou para um lugar para provar a sua fé e você fica reclamando, chorando, se lamentando. Você não entendeu que Deus te levou para lá, para Jericó, para provar a tua fé? E enquanto você não vencer o nível da fé, sair de uma fé rasa, emuna, uma fé natural, eu até creio em Deus, e acessar Bitarrom, que é uma fé inabalável no Senhor, está tudo dizendo ao contrário. O casamento está destruído, você está dizendo, não está. Bitarrom. Está tudo dizendo, a empresa já quebrou. A minha empresa é Bitarrom. Relacionamento não deu certo. Não, Bitarrom. Confiança inabalável. Aí o médico fala, não vai mais, acabou a vida. Ah, é? Bitarrom. Eu tenho uma fé inabalável no Senhor, de que circunstâncias vão mudar, de que decretos ruins vão mudar. Aí Deus leva para Jericó, para quê? Para provar a fé. Para Eliseu, Jericó era um lugar onde Deus estava dizendo o seguinte: para onde eu vou te levar, você precisa de uma fé inabalável. A unção que eu vou derramar sobre você não pode ser derramada enquanto a tua fé for uma fé rasa. Eu preciso te levar ao encontro da tua fé. Eu vou te levar a um lugar onde eu vou experimentar a tua fé. E o que eu quero que você entenda, porque Deus é muito didático, coloca a sua fé, que eu vou acrescentar mais fé e vou te levar para o próximo nível. Mas na hora que chegar na Jericó, ver lá a cidade fortificada, murada, porta fechada, não é para lamentar, murmurar e voltar para trás, senão não sobe de nível. Fala para a pessoa que está do seu lado, senão não sobe de nível. Está vendo as portas tudo fechadas? Essa é a hora de Bitarrom. Está vendo tudo ruim? É hora da Bitarrom. Eu confio no Senhor, eu confio na promessa, vai romper, vai dar certo, essa porta está fechada, mas vai se abrir em nome de Jesus, a cidade é fortificada, mas Deus vai derrubar a muralha. É assim, crente, em nome de Jesus, é assim. Está tudo dizendo ao contrário, a porta está fechada, está falando, eu confio no Senhor. Jericó é literalmente um encontro com a tua fé. Então Deus está dizendo, para onde eu vou te levar? Se você não tiver uma fé inabalável, não vai permanecer. Jericó era o lugar da prova da fé. Quando nós somos postos à frente de muralhas e de gigantes. Mas peraí, é Deus que coloca à frente de dificuldade? É Deus que coloca. Jericó, a dificuldade, o gigante, a muralha, é a tua Jericó, onde Deus está provando a tua fé. É Deus querendo uma resposta positiva da tua fé, para ver se Ele pode te levar para o próximo nível. Quer levar para o próximo nível, mas você vê um gigante e já sai correndo. Você vê uma muralha e fala, não consigo. Escala essa muralha, dá um jeito, passa por cima, vai pela fé em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado, ativa essa fé, crente. Quem tem fé aqui? Dá um glória a Deus. Agora, a tua fé não é revelada no que você fala. A tua fé não é revelada no teu glória a Deus. A tua fé é revelada no teu comportamento no dia a dia. A tua fé é revelada no teu comportamento. É no dia a dia que você se mostra ser um homem e uma mulher de fé. Não é na igreja, glória a Deus, aleluia, eu tenho fé. É no dia a dia. É na hora que o bicho está pegando, que a porta está fechada. É nessa hora que a sua fé é revelada, é no seu comportamento diante da dificuldade. Pessoa sem fé reclama, murmura, volta para trás, chora. Gente com fé pode até chorar, mas engole o choro e continua andando. Vamos para cima, tem que resolver esse problema, vamos resolver. Qual é o problema de hoje? Se Deus colocou um problema para resolver, é porque eu sou um resolvedor de problema. É ruim ficar resolvendo problema toda hora, mas vamos resolver esse problema. Deu um problema lá com o irmão, bora lá, resolver o problema com o irmão. Deu um problema no trabalho, bora resolver esse problema. Você não resolve o problema, fica se escondendo dos problemas. Como é que você quer subir de nível? Não vai, irmão. Deus vai te levar a um lugar para provar a tua fé. E nesse lugar que Deus vai para provar a fé, é um lugar de dificuldade, de gigante, de luta. E Ele está dizendo para você o seguinte, pega isso em nome de Jesus. Eu quero elevar o teu nível. Acessa logo a Bitarrom em nome de Jesus. O seu comportamento diante das muralhas e dos gigantes é que revela a sua fé. Anota isso. É o seu comportamento diante das muralhas e dos gigantes que revela a tua fé. Não é o teu glória a Deus não, tá? O teu glória a Deus exalta o nome do Senhor. Mas é o teu comportamento na hora que o negócio está pegando, que revela o teu nível de fé. Terceiro estágio da evolução espiritual, seu comportamento de fé.
Só vence esse estágio, Jericó, com uma fé madura. Diga, fé madura. Olha o que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não avança, sem fé não sobe de nível. Fala para a pessoa que está do seu lado: sem fé, você não avança, você não sobe de nível. Ah, pastor, mas minha fé está fria. Está fria? Trata de esquentar a sua fé. Eu não tenho como esquentar a sua fé. Eu não tenho. O irmão do lado também não tem. A fé está fria? Para de se lamentar. Fica se lamentando não, sabe por quê? Porque senão você não vai subir de nível. É você e Deus. Está com a fé fria, irmão? Sabe por que está fria? Porque não busca mais, porque não ora mais, porque não jejua mais, porque não se entrega mais, porque não acorda mais na madrugada para orar. Claro que vai esfriar. Se você não nutre a sua vida espiritual, se você não nutre a tua fé, como é que você quer ter uma fé caliente, quente, olha, hot? Não tem como. Tô quente. Como? É que nem amor. Amor é uma decisão. Eu não amo mais a minha esposa. Conversa de gente sem vergonha. Não amo mais meu marido. Conversa de gente sem vergonha. Decide amar para você ver se você não vai amar. Decide amar para você ver se você não ama. Tudo dá um jeito. O irmão é meio feinho assim, mas dá um jeito. Compra uma roupinha diferente para o irmão, faz um corte de cabelo, faz a barba. Vai melhorando, vai melhorando. Investe na varoa, compra uma maquiagem boa. Fica comprando essas maquiagens aí que estraga o rosto da mulher. Você quer o que mais? Compra coisa que presta, irmão. Dentro das suas possibilidades. Amém ou não amém? Então você precisa entender isso. A fé é a mesma coisa, tem que nutrir a fé todo dia. Você acha que é todo dia que o pastor Vitor está cheio de fé? Tem hora que eu falo assim: Deus, a minha deu uma esfriada. Esfriou, então vai. Aí na hora que eu entendi que esfriou, aí é Deus me chamando para a intimidade. Ó, que interessante. Para passar pelo estágio da fé, volta para a intimidade, volta para a comunidade. Quer ter uma fé aquecida? Volta para a intimidade, volta para a comunidade, que aí Deus aquece a sua fé. Longe da comunidade, vai esfriar mais. Longe da intimidade, vai esfriar mais. Está fazendo sentido? Você vê como o estágio é literalmente uma evolução? Intimidade, comunidade e fé. Como é que eu quero estar cheio de fé se eu não estou na intimidade nem na comunidade? Quando a gente fala em testemunho, por exemplo, é uma maneira de edificar a fé dos irmãos. Quando eu conto o meu testemunho, você conta o seu testemunho, ou a gente contou da crise aqui dos meninos agora, tal, isso é para edificar a fé. Poxa, 3 anos ali, que desde que chegou aqui, lutando por essa bênção, a bênção chegou, agora continua servindo, Deus amadureceu, agora seja maduro na vida dos outros também. Aí isso é literalmente para testificar o poder de Deus. Deus se manifestou, abriu a porta, né? Acessou um nível de fé, agora as pessoas vão olhar e vão falar: na minha vida vai acontecer também. Está difícil, mas eu vou conseguir. Está difícil, mas vai dar certo. Repete comigo: intimidade, comunidade e fé. Esses são os 3 primeiros níveis. Eliseu e Elias passam por Gilgal. Diga, lugar da intimidade. Betel, lugar da experiência na comunidade. E Jericó, lugar onde Deus prova a fé. Passou pela intimidade, pela comunidade. Passou pela intimidade, pela comunidade. Ok? Gilgal, Betel, Jericó. Deus provou a tua fé, venceu. 4º ponto. Rio Jordão. Rio Jordão. Rio Jordão é ponto sem volta. Chegou no Rio Jordão, é avançar ou avançar. Não dá para voltar atrás. Jordão é lugar de batismo. Jordão simboliza transição. Nova fase, novo tempo. Atravessou o Jordão, vem a terra prometida. Terra prometida é o centro da vontade de Deus para a vida do teu povo. A tua terra prometida é o centro da vontade de Deus para a tua vida. Eles atravessam o Jordão. Elias é arrebatado aos céus. Ele recebe a capa, Eliseu. O Jordão marca o fim de um ministério e o início de outro ministério. Jordão é lugar de maturidade, diga maturidade. Intimidade, comunidade, fé, maturidade. E eu contei toda essa história para te dizer: Deus ele vai começar a mexer na sua intimidade, vai colocar a sua fé à prova, vai testar a sua maturidade e o seu convívio em comunidade. Eu percebo um movimento espiritual e Deus nos levando a um lugar lindo, a um tempo novo. Mas Deus vai começar a mexer na sua intimidade, Deus vai começar a provar a tua fé,
Presta atenção no que eu estou te falando. Deus vai começar a testar a sua maturidade e Deus vai testar o seu convívio em comunidade. Algumas lixas vão se apresentar diante de ti. Algumas situações, não é criada pelo inimigo não, é Deus permitindo, para ver se você amadurece em comunidade. Deus vai provar a tua fé, para ver se você está literalmente preparado para acessar uma terra prometida, ou se você ainda não está preparado para passar de nível. Sabe o que o Espírito Santo me revela? Tem muita gente querendo subir de nível, mas não está nem preparado para o nível que está, e já está querendo o próximo, e Deus manda te dizer, não tem próximo enquanto não entender o nível que você está hoje. Não adianta querer subir para a fé se não tem intimidade, não adianta querer subir para a fé se não tem vida em comunidade, não adianta querer ser maduro se nem a fé você desenvolveu. A coisa não flui assim. Como é que eu já quero ser uma pessoa madura, preparada, pronta para dar fruto, se eu não tenho nenhuma fé que consegue transbordar na vida de uma outra pessoa? Gente, vida de pastor não é uma coisa fácil não, a gente tem que resolver cada situação. Tem hora que a gente olha e fala assim, Deus, será que vai dar certo? Mas aí você tem que arrancar a força de onde não tem e falar, vai dar certo. Você tem que ter fé para passar para as outras pessoas, para dar uma palavra boa, para dar um conforto. Como é que eu quero ter maturidade se eu nem fé desenvolvi ainda? Como é que eu quero ter fé se eu não tenho intimidade com Deus e não tenho vida em comunidade com os irmãos que estão ao meu lado? Sou cheio de fé da boca para fora, porque do coração para dentro é um sepulcro caiado, vazio, sem nada, morto, frio espiritualmente. É assim ou não é? É ou não é, gente? Aí Deus vai nos guiar para um próximo nível, mas antes desse próximo nível, algumas coisas velhas vão ter que ser deixadas para trás. Você vai ter que se libertar de algumas coisas do seu passado. É mais ou menos assim, você precisa eliminar algumas coisas desse tempo, agora, para viver o novo tempo. Adianta aí, pastor, ai Deus, me leva para um novo tempo, para um novo estágio. Você não está preparado ainda. O coração ainda tem rancor, ainda tem raiva, ainda tem raiz de amargura, ainda tem inveja. Tem crente que não aguenta ouvir um testemunho de um irmão, porque não celebra. Sabe por que não celebra? Não é porque a pessoa é ruim ou porque quer ser ruim, é porque a sua natureza, a sua carnalidade não te deixa celebrar. Porque a carne é egoísta, quer só para nós, não quer para o outro irmão está contando uma bênção, você está assim, nunca chega a minha hora, ao invés de celebrar. Irmão, você percebeu isso? Luta contra esse sentimento, fala, não chegou a minha hora, mas chegou a hora do irmão que está do meu lado, e se chegou a hora dele, a minha também chega. Você entendeu? Eu estou te ensinando a romper com coisa aqui que não está deixando você avançar. A dúvida é a falta de fé. Como é que você vai avançar se você duvida de tudo? Deus fala, pode vir um cavalo de fogo com a carruagem de fogo, um redemoinho do céu. Deus falar, você vai duvidar. Vai mudar, vai acontecer. Você está duvidando. Como é que vai avançar? Não consegue vencer, só Jericó. Deus te leva à prova, você não consegue vencer essa prova, não vence um gigante, não vence uma muralha, não avança. Tem gente que é uma vida presa na impossibilidade do pecado, não vence o pecado, não avança. Aí esfria espiritualmente, não vence a frieza, também não avança. O que a gente precisa entender é que Jesus está nos chamando a um tempo de maturidade. Ele quer nos levar, nos conduzir a algo novo. Isso está muito claro para onde Deus está nos levando. Mas não adianta também querer viver algo novo se eu estiver preso em alguma coisa velha. Se eu sou uma pessoa que não gera intimidade com Deus, no dia a dia, porque intimidade não é só na igreja, não é só aqui, orar aqui na igreja. Intimidade não é só no 2h30, 3 horas de culto que a gente tem, o nosso culto passa, 3 horas quase. Glória a Deus, diga glória a Deus por isso. Porque por aí é 1h30, se não parar o povo levanta e vai embora. Eu já orei muito a Deus por isso, eu falei, Senhor, o Espírito Santo tem que ter liberdade na casa. No louvor, na palavra. Se for para ser uma igreja fria, culto fast food, faz correndo para entrar a próxima leva de gente, não me chama para isso não, que eu estou fora disso, estou fora. Culto que afaga o ego, mas não transforma a pessoa, estou fora. E você também não pode participar disso não. O apóstolo Paulo chegava cansado das suas viagens missionárias, começava a pregar a 8, 9 horas de relógio pregando, os irmãos ficavam ouvindo e ainda falavam assim, prega amanhã a mesma palavra, eu vou trazer meu irmão, vou trazer minha mãe, vou trazer meu pai, ele precisa ouvir a mesma coisa, prega amanhã, uma jornada de 9 horas,
Aí teve um ramelão chamado Eutico. Sentou na janela, dormiu, caiu, que se quebrou todinho. Aí Paulo teve que ir lá orar para remendar os ossos dele. Dorme no culto para você ver. Dormir no culto vai cair da cadeira. Essas cadeiras são boas, né? Deus, em nome de Jesus, se alguém dormir no culto, faz o pé da cadeira quebrar. Eu compro outra, não tem problema. Ó, eu já diminuí o fardo. Eu falei que eu ia orar para Deus dar o sono do justo. Morrer. Não vou orar para você morrer não, em nome de Jesus. Fala para a pessoa do seu lado, dormir no culto não é legal. Ó, não, ó, fala assim, dormir no culto dá um azar tão grande. Acorda, crente. Mas não tinha ninguém dormindo não, tá, gente? Eu só estou enchendo o saco mesmo. Que de vez em quando tem uns irmãos cochilando, assim, pescando, aí eu vou... Para não falar o nome dos irmãos, eu vou falando no coletivo, até falar o nome. Gente, é sério. Nós precisamos eliminar algumas coisas nesse tempo que remetem ao passado para a gente viver o tempo novo. Diante do Jordão, Eliseu agora pega a capa, bate sobre as águas e abre o caminho para ele atravessar em terra seca. Quem bateu nas águas agora? Eliseu, não foi mais Elias. Então deixa eu te falar uma coisa. Quando você passar pelo estágio da intimidade, da comunidade, da fé e da maturidade, aí Deus te coloca em posição de honra. Só atravessa o Jordão, que para muitos representa um rio de impossibilidades, e sim, o Jordão foi um lugar de impossibilidade, aonde o povo se viu na impossibilidade de atravessar o fluxo alto. 2 milhões de pessoas, para muitos era um lugar de impossibilidade. O Jordão nos limitou, o Jordão não vai deixar a gente passar. E aí Deus fala para Josué, seja forte e corajoso. Ele abre e o povo passa. Quem tem intimidade, quem se dá bem na comunidade, quem desenvolve uma fé inabalável e chega na maturidade, alcança a plenitude. Olha só, quem amadurece, vence. Quem amadurece, atravessa. Eu vou repetir, ó, quem amadurece, vence qualquer luta e impossibilidade. Quem amadurece, atravessa qualquer situação difícil. Mas menino recua, foge, dá desculpa, não amadurece e não atravessa. Vou repetir, pessoas maduras enfrentam as dificuldades e vencem. Menino foge, recua, corre, não atravessa, não vence. Sem maturidade, eu e você não vamos conseguir vencer os desafios da nossa vida. Aqui foi a terceira vez, diga a terceira vez, que o Jordão se abriu. A primeira vez foi com Josué, a segunda foi com Elias e a terceira foi com Eliseu. Sabe o que isso mostra? Na primeira vez, Eliseu, ele não estava presente, mas ele ouviu falar que o Jordão se abriu. Deus fez o Jordão abrir para que o povo passasse junto com o líder Josué. Na segunda vez, ele viu. Mas na terceira, ele executou. A primeira ele ouviu falar. A segunda, ele viu com os próprios olhos. E na terceira, sabe o que isso significa? Tudo isso aponta para uma evolução espiritual. Primeiro, a experiência dele com Deus foi uma experiência de ouvir falar. Segundo, a experiência não foi dele, foi dos outros. Mas a terceira, ele conheceu na prática a revelação de Deus. Deus se revelou para ele fazendo um milagre. Tem muita gente, e é mais ou menos assim, o Deus da Bíblia a gente ouve falar. O Deus da Bíblia a gente ouve falar dos seus grandes feitos. O Deus daquele irmão evoluído na fé a gente admira, é assim ou não é? Nossa, pastor Fernando tem uma fé, pastor Severo, pastor Carlos, são homens de Deus, eles, né, o que Deus faz na vida deles é lindo, a gente admira. Agora, para a jornada ficar completa, a gente precisa ter as nossas próprias experiências com Deus. Para a jornada ficar completa, nós precisamos experimentar, viver os nossos próprios milagres. Como é que eu faço, pastor, para viver milagre? Passa pelos estágios: intimidade, comunidade, fé, maturidade. Deus está te chamando para cruzar a sua jornada e entrar num próximo nível. Mas para isso, você precisa deixar para trás tudo que te prende e abraçar o que Deus tem preparado para você.
Deus tem preparado algo lindo para você, mas você não consegue avançar porque está preso a muitas coisas. Se desprende em nome de Jesus. Hoje é dia de você tomar uma decisão, diga decisão. Ou você vai ficar aí onde está, escute bem, ou você vai ficar aí onde está, ou vai começar a caminhar rumo ao extraordinário de Deus para a tua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado, e aí? O que você decide? Vai ficar parado onde está, ou vai caminhar ao próximo nível? Diga assim, eu vou caminhar para o próximo nível. E você? Fala assim, se você for caminhar junto comigo para o próximo nível, levanta da sua cadeira dando uma rajada de glória em nome de Jesus.